E se os Anunnaki desapareceram porque algo mais poderoso chegou? Feche os olhos por um momento. Sinta o ar sobre a pele. Não o ar seco que conhecemos hoje, mas um vento que carrega cheiro de água e de pasto. Imagine, na palma da sua mão, a poeira fina de um lago antigo ainda úmido, nos seus dedos, pequenos fragmentos de cerâmica queimados ao sol. Vou levar você numa caminhada lenta por essas paisagens que já foram verdes, por pedras que guardam memórias e por nomes que chegam como ecos. Prometo voz baixa, imagens grandes e pouca pressa. Vamos juntos, sem pressa, até onde memória e pedra se tocam. Antes de qualquer cidade de pedra ou coroa de rei, houve lagos. Não pense no deserto como sempre o vemos agora. Pensa numa planície onde a chuva ainda vinha, onde riachos corriam e onde rebanhos encontravam pasto abundante. O Saara Verde foi isso. Um tempo em que o solo bebia água suficiente para sustentar vilas que hoje só existem nas linhas de um mapa e na paciência de arqueólogos que escavam silenciosamente. Nessa época, as pessoas viviam entre águas e acácias, movendo-se com as chuvas, observando o céu, seguindo trajetórias que o vento parecia conhecer de cor. Nabta Playa aparece nesse cenário como uma noite clara. Círculos de pedra desenhados sobre a areia, alinhados como se alguém quisesse prender as estrelas. Em alguns pontos, pedras gigantes se erguem em formação, marcando um calendário de céu, talvez uma memória de chuvas futuras, talvez um ritual para que o gado nascesse forte. A comunidade que andava por ali deixava enterros discretos, pequenas oferendas, ossos de gado cuidadosamente dispostos. É fácil imaginar, ao longe, um fogo aceso. Vozes baixas contando o tempo das chuvas, jovens apontando constelações para os mais velhos. Essas pedras, de pé como sentinelas, testemunham que o olhar humano já procurava o céu, e na busca, encontrava sentido. Os pastores de Nabta eram mais do que cuidadores de rebanhos, eram observadores do firmamento. Entre sulcos de lama e pegadas de búfalos, havia mãos que esculpiam pequenos bonecos de argila, talvez amuletos para proteger o gado. Havia mãos que fincavam pedras em círculo para lembrar os ciclos. Pensa em uma noite em que o céu se abriu e uma estrela caiu em direção ao lago. Não precisamos afirmar que algo sobrenatural aconteceu. Podemos apenas imaginar. O brilho alimentou histórias. O brilho foi traduzido em símbolos. E os símbolos, por sua vez, enraizaram-se em pedra. Há vestígios disso. Megalitos, alinhamentos, restos de fogueiras e estruturas que sugerem ritos. Quando olhamos as rochas hoje, sentimos menos um livro escrito do que um sussurro. Elas lembram, mas não contam tudo. E se nesse cenário alguém olhasse além do natural? E se o mito dos Anunnaki, como o conhecemos na cultura posterior, fosse uma forma de nomear forças que mudavam vidas? Não estou afirmando que os Anunnaki estiveram ali como figuras históricas. Estou propondo que, por imaginar, possamos usar esse nome como um mapa emocional. Como se os habitantes daquele lago chamassem de outros aquilo que explicava o inexplicável. As chuvas, as secas, uma estrela que queimou mais do que as outras. Imaginemos apenas por um instante que exista um eco de memória que coloque passos não humanos na margem do lago. Esse é o tipo de hipótese que nos ajuda a olhar a pedra sem fechá-la numa frase científica. É também a linguagem das lendas que vão acompanhar a humanidade por muito tempo. O cheiro de mato molhado, o ressoar de cascos sobre solo macio, uma criança correndo com um osso de boi e um velho apontando para um círculo de pedra, dizendo o que a noite promete. Essas são imagens que o tempo não apaga de vez. Em Nabta, alguns enterros mostram um cuidado com os animais que beira o sacro, ossos de gado dispostos como oferendas. Ao redor, longas pedras marcam direções como mapas do céu. Existe aqui tanto ciência quanto poesia. Arqueólogos encontram restos, estruturas, fragmentos e nos oferecem um esqueleto do passado. Nós, que escutamos essas descobertas, podemos costurá-las com imaginação para ouvir as vozes que não chegaram até nós. Se essa viagem está ressoando com você, se o som da água e das pedras faz sentido no seu quarto agora, me conta nos comentários de onde você escuta esta história. Gosto de ver esses mapas noturnos, pessoas, lugares, vozes.
Mas por enquanto volta comigo para o lago. As chuvas, que um dia chegaram com generosidade, começaram a falhar. A mudança não foi um estalo. Foi uma série de verões quentes e invernos escassos, anos em que o pasto germinou fraco, períodos em que o lago ficou raso demais para sustentar certas rotinas. Onde antes havia margem cheia, apareceu lama. Onde havia bois formando um grande rebanho, restaram alguns cascos marcando trilhas mais curtas. As pessoas enfrentaram escolhas: permanecer na lembrança de um lugar e lutar contra a sede, ou seguir caminhos que prometessem segurança. Imaginar a partida é sempre um exercício de ternura e dor. Imagino mães enrolando os filhos em capas de lã, homens cobrindo figuras de argila com pano antes de guardá-las em sacos, velhos que passam a mão nas pedras e as deixam. Alguns deixam oferendas sobre as lajes, como quem se despede de uma casa, a qual só se pode voltar em sonho. As pedras, essas testemunhas de um tempo úmido, recebem pétalas secas, ramos, ossos colocados lateralmente. Não é um abandono abrupto, é um adeus medido, com ritual. E no adeus, há perguntas. Quem vai cuidar da memória? Quem narrará as histórias para a próxima geração? A migração para o Nilo, lenta e composta, foi a resposta mais natural. Seguir o rio significava seguir água garantida, terra fértil e um horizonte mais confiável. Ao longo desse fio de água, várias populações se encontraram, trocaram sementes, aprenderam técnicas de plantio, moldaram cerâmica com designs que carregavam antigos símbolos. Em alguns objetos, potes pintados, pequenas estatuetas, marcas de fogo, podemos reconhecer traços que parecem vir do passado do Saara Verde. Padrões que lembram as estrelas, formas bovinas, pequenos relevos que parecem carregar gestos de adoração. Ao chegar às margens do Nilo, as comunidades não deixaram de ser quem eram, elas se transformaram. O rio exigiu novas rotinas, irrigação, plantio em épocas marcadas, um calendário mais detalhado. A agricultura intensificada trouxe especialização. Surgiram pessoas cujo trabalho era fazer potes, outras que cuidavam de grãos, algumas que fermentavam cevada para produzir cerveja, não como luxo, mas como bebida comum. A cerâmica abedariana, por exemplo, reflete um nível de habilidade técnica e estético que mostra um povo conhecedor do barro, do calor e das formas. Pequenos padrões e cores no barro contavam histórias de pertença e habilidade. Os enterros nas margens do Nilo começaram a revelar algo novo. Uma diferença crescente entre corpos que repousavam com poucos objetos e outros que eram acompanhados por bens e símbolos. O ato de enterrar alguém com joias, cerâmicas finas, e às vezes, com imagens pintadas, é uma janela para um mundo onde a posição social se manifestava também na morte. Não é de hoje que as sociedades usam rituais funerários para dizer quem era importante em vida. O que mudou foi o grau de diferenciação e a consolidação de símbolos que, mais tarde, seriam reconhecidos como sinais de autoridade. Cidades começaram a se formar. Não cidades no sentido monumental das pirâmides, mas povoações com áreas de produção, espaços onde se reuniam homens que tomavam decisões. Hieracómpolis, ou Nequen, como também é lembrada em algumas tradições, emerge como um desses lugares-chave. Lugares como esse acumulavam excedentes, especializações e, lentamente, concentração de poder. É aqui que as imagens de animais feras e falcões começam a ganhar posição central. O falcão, por exemplo, poderá se tornar um símbolo poderoso, atravessando séculos como imagem do céu que vigia e do líder que protege. Nesse processo, aparecem duas coisas que costumam caminhar juntas: símbolos que legitimam a autoridade e a capacidade de mobilizar pessoas para ações coletivas. A prática de erguer padrões visuais, estandartes, ícones de poder e de organizar rituais públicos dá nova forma à sociedade. Onde antes o sacral era mais disperso, ligado a lagos, pedras, rebanhos, passa a se concentrar em centros e pessoas. No cerne disso está uma transformação. O sobrenatural que antes se situava fora e além, começa a ser mediado por humanos. O que antes poderia ter sido atribuído a forças externas, passa a ser declarado como domínio daqueles que controlam o ritual.
Voltando por um segundo à hipótese que colocamos no início. E se os Anunnaki tivessem sido um modo de nomear o estranho e poderoso? À medida que o poder humano se organiza, parte dessa sensação de outro perde espaço. Não porque algo mágico deixou de existir, mas porque a linguagem que descreve o mundo foi mudando. O que uma pedra ou um lago representavam para uma comunidade nômade passa a ser reinterpretado por um templo, por um chefe que fala em nome do divino, por um sistema que registra quem produz e quem recebe. Assim, o desaparecimento dos outros poderia não ser uma expulsão literal, mas uma substituição simbólica. As histórias que antes foram ditas aos pés de um monólito começaram a ser contadas dentro de palácios e em inscrições, nas barras de padrões que simbolizam propriedade e autoridade. Ainda assim, a memória teima em persistir. Entre as cerâmicas na Akkada, nas imagens rituais de Nekhen, existem motivos que parecem remeter a ideias mais antigas: bovinos estilizados, padrões celestes, objetos que sugerem ofícios que vieram de lugares diferentes. Em certos cemitérios de elites, os arqueólogos encontraram imagens que mostram homens com adereços incomuns, figuras que podem representar chefes em atos de comando. Um gesto que, em linguagem simbólica, é muito parecido com o que imaginamos quando pensamos em intervenção do fora. Essas representações são, no entanto, humanas. Arte que traduz poder, e não necessariamente prova de contato com algo exterior. A intimidade desses lugares é notável. Pensa no silêncio de um depósito de cerâmica polida, na poeira que dança quando alguém passa, no brilho de um colar ao sol. Imagina um tabu sussurrado entre iniciados. Nos tempos antigos, os que desciam do céu deixaram ensinamentos. Essa frase poderia ter existido, e se existiu, era uma maneira de dar sentido a invenções práticas: irrigação, metalurgia, técnicas de guerra. Tudo o que muda dramaticamente na vida de um povo precisa ser explicado, e a atribuição a uma origem extraordinária é uma resposta tanto quanto a invenção de rituais. A transição traz também tensões. Onde antes havia redes horizontais de parentesco, começam a surgir hierarquias mais formais. Chefes locais assumem papéis que implicam direito de mando sobre produção e rituais. Isso não é necessariamente violência física explícita. Muitas vezes é capacidade de organizar o trabalho, de reunir homens para construir uma barragem, de definir quando plantar e colher. No entanto, com a formalização dessas relações, a desigualdade se torna mais visível, e os símbolos usados para legitimar essas chamadas à ordem aumentam de importância. Um sinal de poder não é apenas um ornamento, é uma linguagem que pede obediência. Há sinais palpáveis dessa mudança. Padrões cerâmicos que se repetem, selos que marcam propriedade, tumbas mais ricas que outras. E há também sinais menos palpáveis. A eventual escrita nascente, que permitirá registrar quem fez o quê, quem trocou o quê, quem deveria receber o quê. A economia se complexifica, a especialização se aprofunda, os garantidos sociais se institucionalizam. Diante disso, a questão volta, quase como um sussurro. Se antes havia algo que nós chamávamos de os Anunnaki, onde eles foram parar diante de tanta organização humana, podemos imaginar 3 leituras. A primeira, e talvez a mais provável como hipótese narrativa: o que desapareceu não foi um ser, mas o espaço que permitia a presença de um outro. A institucionalização do poder, templos, rituais controlados, chefes que falam em nome do divino, substitui a influência difusa do que era atribuído ao estranho. Em outras palavras, a sociedade aprendeu a gerir a ordem por si mesma. O mistério foi domesticado. A segunda leitura é poética e cósmica. Um evento no céu, uma conjunção, um cometa, um brilho incomum, mudou as histórias e impôs temor ou esperança, que reescreveu os ritos. Um fenômeno assim pode transformar sociedades, não por sua materialidade, mas por como ele é interpretado. Em noites longas, imaginemos pessoas olhando para o céu e vendo nele uma raiz nova para o poder. A terceira leitura é puro conto. Outra força, tão estranha quanto mitológica, chega e empurra a anterior para longe. Essa é a versão que alimenta narrativas de luar e lenda.
A toalha de estrelas sobre a qual desenhamos batalhas de deuses. É bonita. É eficaz para o medo e para o sonho. Mas precisamos manter sempre o aviso. É ficção. A minha inclinação, enquanto narrador que se apoia em vestígios arqueológicos, é favorável à primeira leitura. A metáfora histórica. Não porque queira apagar a poesia das outras possibilidades, mas porque ela nos ajuda a costurar o que os objetos sugerem. Transformação social. Institucionalização do poder. Símbolos que se acumulam e substituem antigos nomes. Ainda assim, não consigo resistir ao efeito dramatúrgico de imaginar o céu como personagem, ou de pensar em forças que caminham e que poderiam ter deixado pegadas não humanas. Essas imagens, as de passos que não eram humanos sobre a areia, persistem como metáforas que nos ajudam a sentir o passado, mesmo quando sabemos que é o humano quem escreve. Em cada canto dessas paisagens, as pedras permanecem. Elas guardam marcas de um tempo em que os povos do Sahara Verde olhavam para além do que podiam ver. Algumas pedras foram deixadas, outras erguidas, outras ainda arrastadas até o leito de uma nova cidade. Quando a população chega ao Nilo e começa a erguer os primeiros padrões de poder, a pedra já não fala apenas de presenças estranhas. Ela começa a conversar com insígnias de Estado. Um padrão de falcão, por exemplo, pode transitar de símbolo celeste a ícone de um rei que comanda. E é justamente neste limiar, entre a pedra que lembra o lago e a pedra que prende o símbolo do Senhor, que deixo você, por ora, não como um ponto final, mas como uma encruzilhada. Há um momento em que as comunidades descobrem que podem nomear o mundo por si mesmas. Há um momento em que o ritual é apropriado por mãos humanas para legitimar ordens novas. É aqui que a pergunta do começo reverbera com mais força. Se os Anunnaki foram um modo de nomear o estranho, a sua aparente ausência pode ter sido causada pela ascensão de algo ainda mais poderoso. Não uma força vindo de fora, mas a própria capacidade humana de organizar, de instituir e de escrever ordens duradouras. Sinta o chão sob os pés por um instante. O vento traz agora um pouco da poeira do Nilo, um cheiro de barro seco e de cevada. Há bandeiras eretas em aldeias que começam a se parecer com cidades. Há oficinas onde o barro se transforma numa fala. Há sepulturas que contam histórias de quem foi mais próximo das máquinas de poder. E ainda há, nos cantos, entre potes e colares, ossos dispostos como lembranças. Pequenos objetos que nos dizem que algo foi deixado para trás. Talvez não desapareceu por acidente. Talvez tenha sido transformado. Permaneça comigo mais um pouco. Ainda vamos caminhar pelas ruas de Necken. Ouvir o som de martelos batendo no metal emergente e ver os primeiros sinais de um reino que busca se tornar visível. Ainda vou lhe mostrar como padrões simples se transformam em emblemas, e como, pouco a pouco, o poder ganha rosto humano. Mas antes disso, respire fundo. As pedras ainda esperam, e as histórias, mesmo as ficcionais, precisam de silêncio para serem bem contadas. Permaneça comigo mais um pouco. Caminhamos agora pelas vielas que respiram barro recém-modelado. O som é doméstico e antigo. Martelos leves batendo em ferramentas de cobre, mãos que amassam e alisam o barro, gargalhadas abafadas enquanto alguém prova uma caneca de cerveja ainda morna. Sinta o aroma, não apenas do rio, mas do forno, do pão que cresce, do mosto que ferve. Esses cheiros são a nova geografia do poder. Não vem de um brilho no céu, mas das mãos que transformam a natureza em trabalho e em bens que se podem contar, pesar e trocar. Hieracompolis, ou Nehen, soprou para fora uma densidade que antes havia sido mais difusa. Aqui, as casas se agrupam. Ali, oficinas deixam cinzas claras no chão. Mais adiante, uma praça onde se reúnem homens para discutir o plantio. As ocupações se especializam. Há quem molde potes com desenhos que repetem padrões herdados do Sahara Verde. Há quem puxe cobre de pequenas forjas. Há quem cuide de rebanhos e, ao mesmo tempo, administre o salvo-conduto para um festival que ocorre apenas uma vez por ano. Essas tarefas, antes plurais e móveis, começam a se fixar em nomes e papéis. Alguém passa a ser conhecido como o oleiro, outro como o fermentador. Assim, a vida ganha endereços e responsabilidades, e com isso, poder.
Observe os cemitérios. Não são todos iguais. Alguns enterramentos são contidos, quase discretos. Outros possuem camadas de cuidado. Um leito construído, cerâmicas polidas, ornamentos. Esses túmulos mais vistosos pertencem a pessoas cujo nome talvez ecoou com autoridade em vida. Quem coordenou obras, quem reuniu grãos na seca, quem organizou a defesa de um povoado. Ao lado desses túmulos, encontram-se depósitos que guardam restos de oferendas. Potes de cerveja, peças com marcas de posse, talvez estandartes quebrados. Neles, lemos uma proclamação silenciosa. Existe hierarquia. Existe alguém a quem se confere o direito de ser lembrado com mais brilho. Um dos motivos que fazem essa transição parecer plausível é a repetição de imagens. Os padrões que se tornam emblemas surgem primeiro em objetos rituais, depois em selos que marcam recipientes de oferta e, enfim, em monumentos. Pense no falcão, de um símbolo celeste, voando por entre constelações. Ele se transforma em algo que se coloca sobre postes, em imagens que parecem aguardar obediência. Não é preciso acreditar em asas reais. Basta entender que um símbolo opera. Ele nomeia, une e cria lealdades. E quando os símbolos começam a ser usados para convocar homens à ação, para reunir trabalhadores ou arrecadar tributos, o poder deixa de ser apenas experiência mítica e se torna prática cotidiana. Pense na cena de uma cerimônia. Carpinteiros trazem colunas, oleiros trazem grandes potes de bebida, mulheres trazem pães. Um homem sobe sobre uma pedra, ele ergue um sinal, talvez um emblema com um animal estilizado, e a multidão se curva ou silencia. Não descrevo isso como um espetáculo de dominação violenta necessariamente. Muitas vezes é uma coreografia que une esperança e medo, promessa de proteção e sinal de autoridade. A novidade, destoando da velha ordem dos lagos e dos monólitos dispersos, é que o poder passa a anunciar-se por rituais que dependem de logística. Organizar um banquete, armazenar grãos para o inverno, marcar potes com sinais, tudo isso exige coordenação e, portanto, liderança. Com a acumulação de excedentes, surgem também notificações mais formais. Pequenas pastas de argila com impressões de cordas, selos que guardam promessas e registros incipientes. É o começo daquilo que, muito mais tarde, se tornará escrita. No início, são marcas simples, sinais que dizem, isto pertence a, ou isto foi entregue por. Mas a ideia é poderosa. Alguém passa a poder fixar, fora da memória oral, quem recebeu, quanto e por quê. O registro cria responsabilidade e, ao mesmo tempo, possibilita controle. Um chefe que possui registros pode planejar, prever, cobrar. Essa técnica de quantificação materializa o poder. Nessa tomada de controle por membros da comunidade, algo curioso acontece com as narrativas sobre seres extraordinários. Imagine as histórias que circulavam. Quando as chuvas voltarem, será porque os outros permitiram. Ou, naquele tempo havia um brilho que nos dava conhecimento sobre sementes e o modo de curtir a terra. Essas frases podem ter existido, e se existiram, funcionavam como explicações para mudanças repentinas. Mas quando o ofício humano, a irrigação, a coordenação de plantio, a caça organizada, começa a entregar resultados previsíveis, a dívida de explicação diminui. O extraordinário passa a ser, pouco a pouco, traduzido em técnica. A mão, que antes se atribuía a algo estranho, agora tem dedos de gente. A instrução que se dizia vinda de cima, agora tem um autor reconhecível. Há vestígios materiais que nos permitem dar essa sequência uma forma plausível. Nas fases Nakada, por exemplo, encontramos vasos pintados com cenas que sugerem ordem e ritual, e objetos que parecem destinados a marcar identidade. Em Nekken, alguns achados apresentam imagens de homens empunhando cetros, de figuras dominando animais, de cenas que sugerem cerimonialização do poder, uma repetição que, ao ser fixada no objeto, reforça a noção de hierarquia. Em outros sítios, selos estandartes com padrões semelhantes começam a aparecer, como se um sistema de símbolos tivesse sido adotado por grupos distintos, criando uma linguagem visual comum.
E assim, a transformação ganha corpo. A centralização ritual e política torna-se não só possível, como desejável para enfrentar desafios crescentes: seca, competição por pastagens, necessidade de gerenciar excedentes e travar conflitos com comunidades vizinhas. Chefes que conseguem organizar grandes projetos, chocar reservas, manter festivais, coordenar tropas, conquistam legitimidade. A autoridade se naturaliza. E quando a autoridade se naturaliza, as antigas narrativas do outro perdem terreno. Mas não pense que o adeus aconteceu sem resistência ou sem memória. Muitas vezes, a memória se cristaliza naquilo que foi deixado para trás: padrões, objetos, lugares. Talvez em um canto de uma casa, uma estatueta de argila seja guardada como amuleto, lembrança de quando o mundo parecia maior por ter forças que não eram humanas. Talvez, em uma canção cantada por uma velha, apareça a história de um visitante que mostrou a rota das estrelas. Esses remanescentes não contradizem a ascensão da autoridade humana. Ao contrário, muitas vezes, são incorporados ao novo repertório simbólico. O que era antes atribuído a seres exteriores, passa a ser recontado como ensinamento do passado, um conjunto de lições que os homens reivindicam para si. Nós aprendemos com aqueles que vieram antes, dirá um sacerdote, e essa frase legitima ao mesmo tempo a memória e a atual administração. Agora permita que eu o leve a um momento de tensão simbólica, uma cena que não foi talvez um evento único, mas que resume o processo de transição. Imagine uma clareira onde duas formas de poder se encaram, não em choque armado explícito, mas como se fossem marés. De um lado, as pedras alinhadas do antigo círculo, testemunhas silenciosas das noites de banho e adoração ao gado. De outro, a pedra de fundação de um templo emergente, alisada por mãos que colocam imagens e insígnias. Ao redor, a comunidade observa enquanto o novo ritual é apresentado. Homens trazem oferendas, um registro é lido em um pedaço de argila, e um símbolo é levantado. A antiga pedra, por sua vez, permanece, mas seu papel muda. Deixa de ser centro de sacralidade para tornar-se pedra lateral, ornamento ou objeto de curiosidade. Não houve necessariamente uma batalha. Havia uma reorientação de sentidos. O que o povo precisava naquele momento era de previsibilidade, comida, armazenamento, proteção, e o novo ritual prometia isso de maneira visível. Assim, a memória do outro foi deslocada para as margens do cotidiano. É natural que, num conto, desejemos substituir essa narrativa mais sóbria por versões mais espetaculares. Por isso, volto a oferecer as 3 leituras que nos permitem olhar para o desaparecimento dos Anunnaki, sem pular para conclusões. A primeira leitura, e a que me parece, à luz dos vestígios, a mais forte como hipótese narrativa, é a da substituição simbólica. O desaparecimento foi causado pela instituição do poder humano, pela capacidade de organizar e de representar a autoridade em formas que controlavam a vida prática. Em outras palavras, a coisa mais poderosa que chegou foi a própria política humana, a religião transformada em instrumento de Estado, a escrita incipiente, a economia. Não foi uma entidade externa que pisou nas areias, foi a administração que se ergueu. A segunda leitura, mais poética, nos convida a imaginar um acontecimento astronômico. Uma conjunção brilhante, um cometa que rasgou o céu, uma aurora nunca vista. Eventos celestes assim são catalisadores poderosos. Eles reconfiguram calendários, inspiram cultos e impõem medo. Se numa noite, um cometa riscou o firmamento e permaneceu dias a fio, é provável que as histórias tenham mudado de tom. O cometa pode ter sido interpretado como substituto do antigo visitante, um novo testemunho do poder do cosmos, e, por assim dizer, reassumido as funções que antes se atribuía aos outros. Essa leitura é bela, plausível como metáfora, e é justamente isso. Uma hipótese que liga o visível do céu ao invisível da representação. A terceira leitura é a mais fantasiosa, e merece ser rotulada como tal. Conta de forma literária a chegada de outra força, talvez tão estranha quanto a primeira, que afasta a precedente. É a versão dos contos, das noites em que os anciãos contam batalhas entre seres de outros mundos.
Essa leitura tem seu lugar na literatura do imaginário, alimenta mitos e canções, mas não é a que mais se sustenta diante dos vestígios arqueológicos, se a nossa intenção é explicar mudanças sociais com base em indícios materiais. Entre os três, insisto na primeira porque ela nos permite reconciliar o que achamos nas escavações com a narrativa da pergunta inicial. E se os Anunnaki desapareceram porque algo mais poderoso chegou? Talvez o mais poderoso não tenha sido um ser, mas o próprio dispositivo de poder humano. Esse dispositivo organiza, contabiliza, cria rituais de pertencimento e redes de dependência. Ele fala por escrito, manda por selo, mobiliza por ordem e torna tangível o que antes era contado como mito. Ainda assim, o processo não foi uniforme. Em diferentes lugares e tempos, a memória foi guardada e reinterpretada de modos variados. Em algumas comunidades, os símbolos antigos foram preservados como tradição. Em outras, foram reutilizados para dar legitimidade aos novos governantes. Em muitos vasos, na cada encontramos motivos que carregam ecos das paisagens do Saara Verde. Muitas vezes, eles aparecem como ornamentos em pratos de banquete, onde se celebram pactos políticos. A continuidade existe não como persistência pura, mas como reuso criativo. E o que dizer da arte? Há uma delicadeza nas peças encontradas nessa transição, que contradiz a ideia de quebra violenta. As figuras humanas, nas cerâmicas, nas placas, nas esculturas em pedra, mostram rostos e gestos que podem ser lidos como profissionalização artística. Alguém que representa o chefe segurando um troféu. Alguém desenhando uma cena de caça com precisão. Essas imagens circulam, são copiadas, refinadas. Arte e poder passam a conviver. O artista encontra patrocínio e, em troca, cria a iconografia da autoridade. Quando o tempo prossegue, nomes começam a aparecer nas pedras. O episódio de figuras como o faraó escorpião, Scorpion, e depois, Narmer, por vezes chamado Narma em inscrições e tradições correntes, surge como ponta desta linha. São indivíduos que assumem papéis centrais na consolidação de ordens regionais. Símbolos como a paleta de Narmer, que mostra figuras em ato de domínio e está repleta de iconografia, servem para comunicar uma mensagem muito direta, a do controle e da unidade. Essas representações não precisam ser lidas literalmente como fotografias de eventos. Elas são propaganda antiga, atos de linguagem material que afirmam uma ordem. Ainda assim, a presença de símbolos comuns em diferentes sítios sugere a existência de redes de poder que iam além do vilarejo. A unificação, lenta, complexa e multifacetada, é um processo em que chefes locais tornaram-se senhores regionais, apoiados por cultos, exércitos, oficinas e registros. Mas o que isso tem a ver com os Anunnaki, que no início da história figuravam como visitantes hipotéticos? Tudo, na medida em que os Anunnaki são aqui o nome que damos àquilo que os povos antigos usaram para explicar repentinamente o novo. Quando a novidade passou a ser domesticada pelo aparato humano, o nome perdeu sua função explicativa. Acreditar nisso é, antes de tudo, aceitar que as culturas têm necessidade de moralizar o inesperado. E quando a moralização se internaliza como política, o estranho deixa de ser fator externo e passa a ser recurso interno. Aquele que desceu nos ensinou, pode dizer um rei, e desse modo, o conhecimento atribuído ao outro é apropriado e instrumentalizado. Chegamos então ao clímax simbólico da narrativa. Não uma batalha com espadas, mas uma entronização do humano como mediador do divino. Imagine, se quiser, o primeiro rei a ordenar um festival que envolva contabilidade de tributos, exibição de padrões e leitura de selos. Imagine a população reunida, olhando para o homem que, ao erguer o símbolo do falcão, também ergue registros que mostram quem deu o quê. A população vê, ao mesmo tempo, alimento, justiça e ordem. O brilho dos antigos relatos sobre visitantes é transformado em procedimentos. Se tiveres pão, podes comparecer ao espetáculo, se não, serás lembrado pela lista. É aí que o outro se perde, não necessariamente expulso, mas absorvido. Tornou-se parte das histórias que legitimam a autoridade humana.
Ao mesmo tempo, quero preservar a poesia do céu e do lago, porque a imaginação é também parte essencial da experiência humana. Talvez numa noite de ventos amansados, uma criança ainda olhe para a forma recortada de uma pedra e veja nela um rosto estrangeiro. Talvez num festival, um sacerdote conte a história de um visitante que ensinou a fermentar cevada. Essas narrativas sobrevivem como música e mito, lado a lado, com inscrições e selos. E isso é importante. O humano não apagou o maravilhoso. Ele o incorporou, moldando-o às suas necessidades. Quando a unificação se acentua, quando nomes de governantes começam a ser repetidos em placas e paletas, a capacidade de fabricar passado ganha escala. A memória é construída. A escrita, ainda incipiente, começa a registrar eventos, leis e listas. Os símbolos que antes serviam só para marcar propriedade passam a narrar lutas, conquistas e pactos. Um rosto fixado em pedra proclama: fui eu. O passado é, nesse momento, reescrito a partir do presente do poder. E assim chegamos ao ponto em que a pergunta inicial reaparece, agora com mais calma. Se os Anunnaki desapareceram porque algo mais poderoso chegou, então talvez esse algo foi o próprio humano que aprendeu a dizer: eu mando. Esse eu organizou rotinas, também instituiu ritos que reafirmavam seu lugar. Esse eu criou para si uma liturgia estatal. E ao fazer isso, reconstruiu o mundo de formas que tornaram inútil a figura de um ser exterior como explicação do inexplicável. Mas lembro novamente, tratamos aqui de hipóteses narrativas. O que nos resta, quando fechamos a lente arqueológica e abrimos a janela da fantasia, é uma multiplicidade de imagens possíveis. Há noites em que prefiro a versão dos cometas. Imagino povos que, ao verem um rastro no céu, renovam seus ritos e mudam sua compreensão do mundo por causa de um brilho. Há outras noites em que me deixo seduzir pela história de seres que caminham de longe e que, por algum tempo, habitam memórias. Essas variações são permissíveis e alimentam a emoção. No entanto, quando o objetivo é entender como se reorganizou o poder social, é a primeira leitura, a metamorfose da autoridade humana, que geralmente nos dá o fio mais consistente para ligar peças dispersas de cerâmica, tumbas, padrões e selos. A verdade provável é que todas as leituras convivem. A política apropriou-se do mito. Um fenômeno celeste pode ter acelerado mudanças simbólicas. Histórias de seres estranhos podem ter persistido como canções. O passado é tecido com fios diversos. Nosso trabalho enquanto ouvintes de histórias e leitores de sítios arqueológicos é nomear a diferença entre o que as pedras dizem e o que nossa imaginação deseja ouvir. Podemos, ao mesmo tempo, apreciar a estética do mito e construir explicações baseadas em sinais materiais. Agora, lentamente, volta a atenção para o mundo sensível do qual partimos. O cheiro do Nilo, o crepitar da gordura no fogo, as mãos que giram o torno. Cada objeto que deixaram, um pote, uma paleta, um selo, é uma respiração que atravessa o tempo. Olhe para essas coisas como se fossem olhos que nos observam. Elas não contam tudo, mas contam o essencial. Que havia pessoas que araram, que cuidaram, que negociaram e que, por fim, queriam ser lembradas. O que os Anunnaki representam nesta história é uma maneira de nomear aquilo que não conseguimos explicar apenas com restos de potes. Eles são, portanto, uma ponte entre o conhecido e o desejado, entre o dado arqueológico e a poesia. Feche por um instante os olhos novamente, como naquele início. Sinta sob a sola dos pés a mudança do solo. Areia antiga, argila do Nilo, cascalho das primeiras estradas que ligavam vilarejos. Ouça ao longe o bater ritmado de homens trabalhando. E por cima, um cântico baixo, que talvez conte a origem do mundo ou apenas celebre a colheita. No canto de uma casa, uma estatueta de argila, talvez esculpida por mãos ternas, permanece. Num estojo de argila, um selo marca o grão que será entregue. Essas pequenas coisas são o que resta quando grandes nomes desaparecem. E nelas, se quisermos, podemos escutar os sussurros dos que disseram: nós aprendemos a governar. Antes de encerrar esta caminhada noturna,
quero levar você à beira de uma imagem que me acompanha com ternura. Pense numa laje de pedra ao luar. Uma laje polida pelo pé de muitos que passaram. Sobre ela, alguém deixou, há milênios, uma sequência de marcas, pegadas, arranhões, talvez o rastro de um objeto arrastado. Não sabemos se aquelas marcas foram feitas por homem, por animal, ou se, na imaginação de quem as olhou, foram passos de algo diferente. O que sabemos é que ali há vestígios de presença, um sinal de que alguém esteve e que alguém sentiu. É nessa laje que depositamos nossa curiosidade. É nela que repousa a pergunta: quem foram os outros? E mais importante para a nossa história de hoje, quem nos ensinou a tomar as rédeas da vida? Enquanto você se aconchega, pense que o tempo é uma manta costurada de memórias, e que nós, por vezes, escolhemos os desenhos que mais nos ajudam a dormir. As pedras, as paletas e os selos são só pontos nessa toalha. O resto é tecido por quem conta e por quem escuta. Se as lendas dos Anunnaki existem, elas existem como ferramenta de sentido, e como tal, são recolhidas, remendadas e utilizadas conforme as necessidades do presente. A chegada do algo mais poderoso poderia, portanto, ser a nossa própria capacidade de criar ordem visível a partir de condições caóticas. Agora, enquanto as palavras se afinam e o ritmo diminui, convido você a deixar ir as imagens mais fortes. O brilho no céu, a pedra que se ergue, o selo que prende um contrato. Respire devagar. Imagine a areia cobrindo as pegadas de quem passou, e as pedras permanecendo, frias e silenciosas, mas cheias de memórias. No fim das contas, seja qual for a leitura que preferirmos, histórica, poética ou fantástica, o que nos acompanha é a mesma sensação, a de que o passado continua a nos olhar, e que nós, em retorno, o interpretamos para dormir um pouco mais tranquilos. Se esta viagem por entre pedras, água e memórias tocou você, deixe um sinal, um like, um gesto quieto que me ajude a levar outras histórias como esta. Se inscrever no canal é como deixar uma vela acesa na laje para que outras noites tenham companhia. Mas acima de qualquer botão, leve consigo a imagem que preferir. Talvez uma pedra que lembra passos que não eram humanos, talvez um selo que conta uma história de soberania, talvez apenas o som do Nilo noite adentro. Durma com a ideia de que, nas margens do mundo antigo, havia quem olhasse o céu e quem olhasse para os outros olhos humanos e dissesse: a partir de agora cuidarei disso. E que esse cuidar, construído com mãos e signos, foi por vezes a força mais poderosa que o passado conheceu. As pedras permanecem, as histórias mudam de voz. Boa noite.